Certo, queridos? Hoje nós estivemos falando dentro da nossa doutrina do ensino sobre a angelologia, estivemos abordando sobre as classificações e a queda dos anjos nessa nossa quarta aula. E diante das classificações dos anjos, nós começamos a entender e reforçamos aquilo que nós temos estudado, observando que os anjos eles não foram criados como a raça humana foi criada. Ok? As Escrituras nos mostram isso. O próprio Jesus Cristo fala que eles não têm a capacidade de se multiplicarem. Como nós falamos na natureza, no tópico passado, cremos que eles foram criados de uma só vez, num só nível, em um só número. Tá certo? Então, nós precisamos é, estudar, né, pelas Escrituras algo que nos traga as suas individualizações. Como é que nós conseguimos enxergar eles? Como é que as escrituras, então, nos trazem esses anjos? Como é que elas nos apresentam? E existem alguns relatos, né? Que os anjos estão classificados, né? O que nos dá a entender é que existe uma individualização entre os anjos. Pelo menos é o que as escrituras nos trazem, né? Nos trazem a respeito disso. E pelo menos três grupos, mas nós não sabemos se cada grupo, quantos tem cada grupo, tá bom? A quantidade, mas pelo menos três grupos, três anjos ou grupos de anjos são citados, tá? É, na escritura. Ah, e nós podemos assim observar uma questão muito interessante. Quando Paulo vai falar sobre principado, potestades, tronos, né, soberania, dá para se compreender que ele está falando, né, se dirigindo a funções não a grupos, né, mas como fosse uma função, tá? E aí nós precisamos entender e pesquisar pelas escrituras o que que nós temos, porque com relação a quantos anjos são, a qual ordem pertencem, sua quantidade, as escrituras se calam a respeito disso. E onde as escrituras se calam diante desse registro, nós não podemos criar doutrina. Então, no máximo que nós temos para ver a respeito do, como nível de curiosidade, de interpretação, é a sua essência, como eles apresentam e os seus atributos, né? E aí as escrituras começam a nos trazer alguns, três dele, pelo menos. Tem os arcanjos, que nós vimos. Essa figura do arcanjo, ela ocorre duas vezes, um texto do Novo Testamento, a qual traz o nome, né, desse arcanjo, que é Miguel, no Novo Testamento. Tá? Esse arcanjo Miguel, que numa tradução mais direta seria o mensageiro, o principal dos mensageiros, como alguns gostam de traduzir. Então, Miguel é o único nome que é identificado como um arcanjo. E aí, no escrito veterotestamentário, nós vamos ver ele sendo chamado de um dos principais dos príncipes, vamos ver ele chamado vosso príncipe, lá em Daniel fala sobre ele, né? O grande príncipe, o defensor, como também Daniel e Apocalipse, né? Nós o que sabemos sobre o arcanjo Miguel é que aparentemente ele parece que ocupa alguma hierarquia, alguma autoridade, né? Diante dos outros anjos, ele é algum líder, nós não sabemos. Ou se ele é um arcanjo dos demais arcanjos que tem, né? Nós não sabemos quantos são. Nós sabemos que aparece essa figura nas escrituras do anjo chamado arcanjo e que recebe o nome de Miguel. Um outro grupo de anjos que aparece são os querubins. Eles são mencionados nas escrituras como aqueles que, de maneira especial, estão ali no trono, né? O trono de Deus está acima deles, eles estão sempre ali
abaixo, aqueles que estão no propiciatório. O propiciatório traz duas figuras, né, dos arcanjos, dos querubins, desculpa, apontando as suas asas com o rosto para fora, para dentro do. E essa imagem dos querubins são representativas também nos profetas, como Ezequiel traz uma figura, né, de representação, aquele anjo, né, de várias formas, com várias faces. Apocalipse fala dos quatro animais, né, que é ligado a esses seres chamados querubins, né? Então Deus colocou, né, querubins lá no Jardim do Éden para evitar que Adão e Eva voltassem a comer da árvore da vida, né? Tem essa figura. Eles são desculpa, aparentemente são apresentados pela primeira vez ali naquele texto em Gênesis. Mas é o que nós sabemos deles, né? É o que a Bíblia nos traz. E aí surgem, pelo seu ofício, pela sua posição, pelo que eles estão em cima da arca, surge a interpretação que querubim seria grupos de anjos que guardam, né? Aqueles que preservam, aqueles que são como seguranças, guarda-costas, aqueles que protegem, né? Teriam essa interpretação. Outro grupo que nos apresenta é os serafins, outro grupo de anjos, outra classificação de anjos, que ele aparece uma única vez em Isaías, capítulo 6. O nome serafim é aquele que queimam, né? E por causa do seu nome e como eles se apresentam lá diante da visão de Isaías com relação ao trono, provavelmente, e alguns intérpretes levam para que os querubins são aquele grupo de anjos que são zelosos pela santidade e pela presença de Deus. Então, são os anjos que simbolizam o zelo pela santidade e presença de Deus. Eu até citei que Strong traz uma visão a respeito, dizendo sobre esses seres, que eles aparecem assim, de forma simbólica. Não que os anjos sejam uma forma simbólica, não. Ele está falando das suas aparições, como arcanjo, querubim e serafins. E ele diz que as escrituras nos trazem isso como uma prévia do homem redimido, né? Como o homem será redimido, a questão de essas figuras representam, né, o homem redimido no lugar celestial, né? Então, é uma visão do Strong, com relação a esses seres, ok? E depois nós passamos a ver, começamos a ver sobre a queda dos anjos, que também para nós é algo que nós não temos muita base, né? Nós não temos, é um mistério ainda para nós. E nós sabemos que os anjos eles foram criados de forma santa, com capacidades morais. Nós vimos isso lá na natureza dos anjos, né? E isso pode ser confirmado em todas as escrituras, né? Até no relato da criação, Deus fala a respeito disso. Deus, a escritura fala, registra somente sobre a sua responsabilidade como seres morais, ao ponto que quando eles pecaram, eles se rebelam contra Deus diante da rebelião, da advertência com a lei de Deus, eles acabam se levantando contra isso. E somente dois textos que vão relacionar intimamente a questão a respeito da queda, né, dos anjos que pecaram no Novo Testamento, que vão falar de forma paralela. Os dois escritores vão trazer de forma paralela com o que eles estão abordando com relação ao pecado, a condição do homem, os acontecimentos que houveram no passado, e eles trazem dentro desses acontecimentos os anjos, que é Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6, desculpa, Judas, versículo 6. Então, esses dois escritores, eles fazem menção a esses seres, né, as suas condições. E até nós discutimos a questão de um problema que surge de interpretação desse texto, é que quando Judas e Pedro falam da questão de que esses anjos foram acorrentados em cadeias eternas, Pedro fala sobre o Tártaro, o inferno,
surgiu dois problemas para ser resolvido, duas questões que dizem que há um grupo de anjos que estão presos, existe um grupo de anjos que estão livres, por causa do texto que Judas e Pedro trazem, dizendo que estão acorrentados em cadeias eternas, reservados para o dia do juízo. Então, basicamente, se criaram dois grupos de anjos, através dessa interpretação. Uns que estão presos, outros que estão livres. Mas existe uma outra possibilidade também, que vai falar que o que Judas e Pedro está trazendo desses seres estão nada mais é uma linguagem para falar sobre o poder do pecado, das trevas que eles estão submetidos, que esses anjos estão acorrentados ao pecado, à escuridão do pecado, das trevas do pecado, ao ponto deles não terem condições nenhuma de serem redimidas. Enquanto os anjos santos ficaram preservados na sua santidade e não podem pecar, os anjos caídos, eles não têm nenhuma possibilidade de serem restaurados. Então, essa é uma das também interpretações prováveis do acontecimento. Então, o que nós poderíamos concluir com relação à questão da queda dos anjos nesse primeiro momento? Primeiro, precisamos entender que os anjos foram criados santos, perfeitos. Isso está lá em Gênesis, né? No final da criação, Deus fala isso. Nós podemos também concluir que alguns desses anjos, esse grupo de anjos, não sabemos a quantidade, decidiram pecar, decidiram se levantar, se rebelar contra Deus. É a ideia de deixar a habitação, né, original deles, como de Judas, como de Pedro. Também podemos concluir que esses que caíram, eles, devido ao seu estado, à sua condição de não mais serem redimidos, eles a cada vez mais estão aprofundados no mal, porque o tempo deles já está certo e eles não têm remissão, então eles agem para assim atingir a obra de Deus, se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, né? E sem dúvida, nós vimos também que podemos afirmar e podemos concluir que Satanás é o seu líder, tá? Satanás é o líder dos demônios, né? Dos anjos caídos, porque as escrituras nos fazem menção sobre ele, né? Sempre à frente, aquele que está à frente foi ele que tentou Jesus Cristo, né? Então, é ele que foi lá e colocou dúvidas no coração de Eva e aconteceu toda a queda. Ele é chamado de dragão, antiga serpente, o diabo, né? Satanás, né? O enganador. Então, ele é tido aí como essa pessoa, ele que vai trazer, né, o anticristo, ele vai ali ser aquele que vai dirigir toda a vida do anticristo com relação ao futuro. Então, podemos entender que Satanás é aquele que está dominando, né, sobre o demônio. Então, nós não sabemos, irmão, nós não sabemos o momento exato em que ocorreu a queda, tá? Nós não temos base para isso, a rebelião, mas nós devemos ver algum acontecimento, esse acontecimento pode ter havido ali entre depois da criação, né, quando Deus concluiu a criação e disse que tudo era perfeito, bom, e a tentação do ser humano. Então, basicamente ali, Gênesis capítulo 3, nós podemos ter alguma referência e fazer alguma inferência com relação à queda. Nós sabemos que foi depois da criação de tudo, né, e antes da tentação do homem ali, em Gênesis 3, tá certo? Então, alguma coisa que nós vimos lá. Agora, a causa da queda. Existem muitas especulações, tá, com relação à causa da queda. Alguns entendem que Satanás e seus anjos eles foram criados como nós vimos perfeitos, e alguns teólogos do quarto século usavam um termo que dizia para eles que eles tinham a capacidade de pecar e a capacidade de não pecar, porque eram seres morais, né? Então, havia liberdade de escolha deles, né? Segundo os estudiosos. E Deus não constrangeu nenhum deles e nenhuma dos seus seres criados com relação a pecar, porque eram seres morais, foram colocar à prova, mas caíram. Então, por causa da queda, nos surge aí algumas razões, né? Os teólogos levantam algumas questões
a respeito da questão da queda. E ela vai estar sempre voltada à encarnação de Cristo. Uma posição vai dizer que Satanás e seus anjos, eles não aceitaram, em virtude da revelação do plano de Deus, que consistia na encarnação do seu Filho, né, Jesus Cristo, se tornar homem. Isso constrangeu Satanás, Lúcifer, como que, e os seus anjos, porque eles não queriam de forma nenhuma, foi uma humilhação para eles quererem, se submeter a Cristo, um homem, porque os anjos, maior sabedoria, com maior poder do que os homens, agora vão se submeter a um homem, a Jesus Cristo, mesmo sendo homem. Então, essa é uma das suposições que os teólogos trazem. A outra teoria é quando fala a respeito do que Satanás já de antemão sabia do plano redentor de Deus para o homem, e assim, através do descendente da mulher. E eles começam a agir, ele começa a agir para minar isso, para acabar. Né, o Satanás, o diabo, vai e faz de todas as formas para tentar que esse plano da remissão do homem através da encarnação do Filho de Deus, não dê certo. E aí nós vemos na descendência veterotestamentária, a perseguição, o Cristo recém-nascido, quando Herodes manda matar as crianças, né? O povo escolhido por Deus da nova aliança, a igreja, o quanto isso, né, Satanás tem investido, né? E aí nós temos essas questões, tá certo? Desse tópico. E as evidências que nós temos. Nós começamos a ver sobre as evidências no Antigo Testamento, com relação à queda dos anjos e a causa da queda. Uma única evidência que nós começamos a ver é em Gênesis 3, que é quando aparece Satanás. Nós não temos um outro relato ali que mostram, que discriminam especificamente. A Escritura, ela não registra de forma específica esse momento da queda, tá? Então, as Escrituras já falam que Satanás é como fato, ali na queda, né? Então, por essa razão, nós não temos em nenhum lugar das Escrituras um relato, né, padrão, um relato sobre a queda de Satanás e seus anjos. Aparecem, temos no Antigo Testamento, de forma aludida, como suposição aludida, sobre esse evento a respeito de duas profecias, dois profetas. Um é Isaías e o outro é Ezequiel, quando Isaías profetiza contra o rei da Babilônia e quando Ezequiel profetiza contra o rei de Tiro. Então, alguns entendem, alguns teólogos compreendem que ali se faz uma alusão, que os profetas estão aludindo à queda de Satanás ali com os dois reis, entendeu? Então, mas existe uma discussão e existe um problema exegético muito sério quando se vai observar o texto em si e tentar aplicar exatamente a esse evento. Será mesmo que os dois profetas estão com intenção de falar a respeito daquela profecia contra o rei da Babilônia de Tiro, falar sobre o que aconteceu no céu, sobre a rebelião de Satanás? Então, temos esses problemas, né? Na Escritura, temos essas questões que a Escritura não nos relata direitinho. Tá certo? Então, esses foram os nossos assuntos hoje. Amanhã continuaremos sobre exatamente a queda dos anjos, os fatos da queda, e aí passaremos para a nossa última aula. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite.